Pronto, podemos iniciar então, Brenda, por favor. Bom, boa noite. Meu nome é Brenda, sou R1 de Nefro. Vou falar um pouquinho na nossa segunda aula, né, de acesso vascular do catéter à fístula, no caso, a minha segunda aula de apresentação. É, os catéteres de hemodiálise, né, eles têm amplas categorias, mas geralmente a gente divide esses catéteres em duas grandes categorias. São os catéteres de hemodiálise não tunelizados e os catéteres de diálise tunelizados. O slide eu acho que não tá passando. Agora passou. E os catéteres de diálise tunelizados, como eu havia falado. A seleção do tipo de catéter apropriado, ele fica a critério do profissional, né? A gente tem que considerar a necessidade, os requisitos, a duração do catéter que vai ser implantado, assim como a localização do local de implantação do catéter. Catéteres de hemodiálise, eles são compostos de poliuretano, né? Policarbonato de etano ou de silicone. Os não tunelizados, eles são geralmente projetados para serem um pouco mais rígidos, né, à temperatura ambiente e facilitar essa inserção. E quando colocados, né, à temperatura corporal, eles tendem a amolecer. Já os tunelizados, eles são projetados para serem mais macios, permitindo um tempo de permanência um pouco mais longo no paciente. Eu acho que isso a gente consegue perceber na nossa prática mesmo. Os catéteres de diálise não tunelizados, eles são frequentemente chamados de temporários também, né? Ou CDL ou triplo lumen também. Eles possuem uma ponta cônica, né? E podem ter dois ou três lumens. E o terceiro lumen, quando ele está presente, ele fornece um acesso venoso central para infusão de medicações, para injetar um contraste, até para monitorar a pressão venosa central também. Já os catéteres tunelizados, né? O exemplo que a gente mais tem é o perniquete. Eles são projetados para serem inseridos numa veia, posteriormente são tunelizados, né, subcutaneamente na parede torácica pré-jugular interna e na coxa pré-femoral. Um manguito de poliéster nesse catéter fornece um ponto, né, para crescimento do tecido lento do túnel subcutâneo, fixando o catéter e reduzindo o risco de infecção. Então, esse manguitinho, além de reduzir o risco de infecção, porque ele sela ali o túnel, ele fornece um ponto de fixação para ajudar a prevenir também a migração e o deslocamento acidental desse catéter tunelizado. Os designers dos catéteres de hemodiálise são variados. Eles possuem dois lumens, né, para o circuito da diálise conectado a duas pontas, uma azul e uma vermelha. Por convenção, a ponta vermelha ela identifica o lumen, né, que é arterial, que extrai o sangue do paciente, e a ponta azul identifica o lumen venoso, para o retorno do sangue na máquina de diálise do paciente. Essa direção de fluxo ela pode ser invertida durante a hemodiálise se o fluxo sanguíneo for limitado na direção convencional. Todavia, né, com o risco de aumento de recirculação, de redução da depuração e possivelmente de uma diálise até inadequada, dependendo da configuração da ponta do catéter. Quando a gente vai comparar um catéter típico utilizado para hemodiálise, né, com um catéter de acesso venoso central, o nosso catéter ele é maior, até para fornecer uma maior taxa de fluxo sanguíneo, que varia na faixa de 300 a 400 ml minuto, para a maioria dos catéteres. Os catéteres não tunelizados, eles geralmente variam num tamanho de 8 a 14 French, enquanto os catéteres tunelizados geralmente variam de 10 a 16 French, né? Atualmente, a gente tem uma variedade de configurações e de designers de ponta desse catéter também, incluindo duplo D, uma ponta escalonada, ponta simétrica, uma encoxial, uma mais dividida, dentre outras, né? Só a título de curiosidade mesmo. Inclusive, alguns catéteres, eles são autocentralizados com uma curvatura embutida, que é projetada para empurrar a ponta do catéter para longe da parede do vaso ou da câmara cardíaca, o que é muito importante. Esses designers eles são destinados a maximizar o fluxo e, em alguns casos, eles reduzem a recirculação, né? Quando esses catéteres são utilizados na configuração reversa, quando eu acabei de falar. Atualmente, a gente tem até uma variedade do revestimento da superfície desse catéter, podendo ser, por exemplo, prata, clorexidina, rifampicina, que é utilizado na tentativa de evitar infecções. Temos também os catéteres que podem ser revestidos com heparina, né? Para evitar a incidência de trombose relacionada ao próprio dispositivo.
No que tange à indicação e a duração do uso dos catéteres de hemodiálise, a gente vai separar entre os tunelizados e os não tunelizados, né? Os não tunelizados, eles são indicados quando tem uma necessidade aguda de estabelecer o acesso vascular livre, mais na emergência, incluindo lesão renal aguda, quando a gente tem um acesso arteriovenoso, a fístula, por exemplo, trombosada, ou para tratar uma intoxicação. Eles também são frequentemente utilizados nas femorais, nos pacientes críticos acamados, né? Ou quando, por exemplo, a gente tem uma indisponibilidade de um cirurgião vascular, um radiologista intervencionista ou até mesmo um nefrologista. No final de semana ou ali fora do horário comercial, aí um próprio intensivista mesmo, ou até mesmo um médico clínico poderia implantar esse catéter de forma temporária. Eles devem ser evitados em pacientes ambulatoriais, né, para evitar danos como a trombose ou até mesmo a torção desse catéter, que é mais frágil. Em geral, a gente recomenda o uso desse catéter não tunelizado, do CDL habitual, por menos de 2 semanas para evitar bacteremia. E sempre tenta desencorajar o uso ambulatorial dele. Já os catéteres tunelizados, né, que é o permicate, são frequentemente utilizados para a gente estabelecer um acesso vascular, também agudo para hemodiálise, né? E é mais recomendado a nível ambulatorial, porque ele é um catéter que pode ficar de longa permanência. Inclusive, devido ao risco de infecções de corrente sanguínea relacionados a esses catéteres não tunelizados, né? A recomendação atual da grande maioria dos artigos é a colocação de um catéter tunelizado para hemodiálise até em pacientes internados, desde que eles não tenham bacteremia, se a gente achar que a duração da hemodiálise deles vai ser superior a 2 semanas, incluindo pacientes que estejam em unidade de terapia intensiva. Então, se a gente acha que um paciente no CTI vai dialisar mais do que 2 semanas, né? E ele não tem bacteremia expressiva, nós deveríamos passar nele um catéter tunelizado, né? Um permicate. A menos, é claro, que esse paciente ele esteja instável ou que não possa ser transportado para uma sala de procedimentos ali para colocação do catéter de forma adequada. Ademais, esse catéter, né, ele pode ser utilizado por um período maior, como eu falei, um período indefinido em alguns pacientes, como, por exemplo, aqueles pacientes que têm uma falha de acesso arteriovenoso, uma fístula que não funciona mais, ou que têm uma expectativa de vida limitada, ou problemas anatômicos ali que impeçam combinações apropriadas, né, de uma artéria de entrada e uma veia de saída para fazer um bom acesso arteriovenoso, ou aqueles que simplesmente optam, após bem informados, por não ter um acesso arteriovenoso criado, né, por não criar a fístula. E, em vez disso, escolha uma hemodiálise baseada em catéter de longo prazo. Lembrar que a gente sempre tem que informar o paciente sobre os riscos de complicação desse catéter, né? Que ele é cumulativo ao longo do tempo, incluindo bacteremia, mau funcionamento, estenose central e outros também. No que tange à vida útil desse catéter, eu fiz uma busca, né, de alguns artigos e a sobrevida global dos catéteres tunelizados para hemodiálise ela é altamente variável, porque embora tenham alguns estudos, né, tem até um número significativo para relatar a permeabilidade primária ou assistida desses catéteres, a grande maioria deles eles variam em desfechos que interrompem a permeabilidade. Então, muitos estudos, né, tiveram uma população N que saíram, que foram excluídas do estudo posteriormente, porque ou o catéter teve uma disfunção apenas, ou porque teve algum evento relacionado àquele catéter e teve que trocar. Por exemplo, infecção, ou aquele paciente ele foi transplantado e não precisou mais fazer hemodiálise, ou aquele paciente veio a falecer, ou teve uma conversão, né, do catéter para fístula e usou o catéter até somente a fístula ser obtida, ser maturada ali. Então, assim, falar sobre a vida útil do catéter baseado na literatura é um pouco mais difícil, mas em média eles possuem uma sobrevida que varia aí de 6 meses até um ano em mais de 80% dos casos, né? Os casos que não foram interrompidos, ele teve uma vida útil muito bacana. No que tange a colocação, aqui até coloquei uma imagem, né, demonstrando o permiquete, o túnelzinho subcutâneo para a gente lembrar. No que tange a colocação do catéter e os locais de acesso. A veia jugular interna direita ela é a veia preferida para o local de acesso em hemodiálise, tanto em pacientes ambulatoriais como até em pacientes internados também, porque é uma veia que segue um caminho diretamente para a veia cava superior, né? Levando as melhores taxas de fluxo sanguíneo.
Se a veia jugular interna direita ela não estiver disponível, a utilização da veia jugular interna esquerda ela pode ser necessária. A inserção ela pode ser mais difícil à esquerda e há uma maior incidência de disfunção desse catéter também. Isso ocorre porque a colocação do catéter na veia jugular interna esquerda requer, né, que o catéter negocie angulações significativas, presentes tanto na transição da jugular esquerda para a veia braquicefálica e novamente até chegar na veia cava superior. Então fica um catéter mais tortuoso, mais angulado ali. Já a veia femoral, ela é um local comum, né, para colocação de catéter não tunelizado no ambiente de terapia intensiva para pacientes que devem permanecer acamados, muitas vezes são instáveis e não têm condição de ir para uma salinha de procedimentos. Esses catéteres tunelizados, é, catéteres tunelizados são geralmente inseridos na veia femoral, quando a trombose ou estenose da veia central impede a inserção deles na veia jugular interna direita, né? Ou até mesmo na esquerda também, se tratando de estenose central. Então, geralmente, quando fala de catéter tunelizado, a gente prefere os sítios superiores. A gente só utiliza eles na veia femoral quando tem uma trombose ou uma estenose central prévia. Eu ressalto aqui que a veia subclave ela deve ser evitada para prevenir a estenose da subclave, né, que comprometeria um acesso arteriovenoso ipsilateral para hemodiálise nos membros superiores, né, caso o paciente tenha ou esteja em risco, né, de desenvolver doença renal terminal. Em casos raros, também pode ter a inserção do catéter na via translombar ou transhepática, né? Caso nenhum outro acesso seja possível, é praticamente uma medida salvadora. Para a gente determinar o comprimento apropriado, o profissional ele deve considerar a altura do paciente e sempre o sítio, né, o local de inserção desse catéter. Catéteres que são inseridos a jugular interna esquerda, eles precisam ser mais longos, né, do que os catéteres jugulares à direita, pois eles têm uma distância maior a percorrer à esquerda. Os catéteres inseridos também ali via femoral devem ser mais longos também para alcançar a veia cava inferior. Os não tunelizados, né, por exemplo, de jugular interna direita, né, que são mais precurvados, eles costumam ter entre 12 a 15 centímetros. Já os da jugular interna esquerda tem que ser entre 20 e 24 centímetros. Alguns catéteres mais curtos, com 12 a 20 centímetros, geralmente podem ser colocados na posição femoral. Embora eles possam ser colocados na posição femoral, geralmente são necessários comprimentos de maiores, né? Pelo menos ali 24 centímetros, salvo engano, para poder alcançar a veia cava inferior. Os catéteres de hemodiálise tunelizados, eles são mais longos, né? Eles precisam ser mais longos para poder compensar a porção que é tunelizada. Os comprimentos típicos da ponta ao manguito, eles são os expostos no slide, né? Na jugular interna direita de 19 a 23 centímetros, na jugular interna esquerda de 23 a 31 centímetros e na femoral costuma ser 35 centímetros ou mais. A orientação por imagem, né? A ultrassonografia, ela é essencial para a gente garantir a realização segura da colocação do cateter de hemodiálise. Ele é utilizado para avaliar o tamanho, né, e a permeabilidade da veia anteriormente à punção venosa. A orientação por ultrassom durante o procedimento minimiza a incidência de complicações relacionadas ao acesso venoso, diminui o tempo de procedimento e aumenta a taxa de sucesso técnico inicial também. O acesso guiado ele também diminui a probabilidade de punção arterial ou de provocar um pneumotórax em pacientes submetidos à hemodiálise que são selecionados dos sítios superiores. Os catéteres não tunelizados, eles são colocados à beira-leito, mesmo em uma sala de procedimentos com anestesia local. E os tunelizados, né, o perniquete, eles são colocados em uma sala de angiografia ou uma sala cirúrgica apropriada, equipada, sob anestesia local com ausência da ação. Essa aqui é a recomendação da literatura. A orientação ultrassonográfica para canulação venosa ela deve ser utilizada e a orientação fluoroscópica ela é necessária para orientar o posicionamento adequado do catéter devido ao seu maior calibre. Inclusive, o posicionamento preciso do catéter ele pode ser alcançado em cerca de 95 a 100% dos casos com a fluoroscopia. Esse é o relato que a gente tem na literatura. A fluoroscopia também permite a obtenção de imagens diretas dos fios, né, e dos dilatadores para minimizar o potencial de lesão.
Quanto ao posicionamento do catéter, a confirmação da posição da ponta do catéter, remoção do fio guia e ausência de pneumotórax, eles devem ser documentados por fluoroscopia ou por uma radiografia de tórax antes do uso do catéter. E a posição ideal, geralmente, ela é o seguinte: os catéteres na jugular interna, não tunelizados, eles devem ser posicionados na veia cava superior distal, que é o catéter que a gente mais utiliza na enfermaria. Devido à rigidez desses catéteres, né, que são de curto prazo, e ao risco de complicações, a colocação atrial deles deve ser evitada. Já a ponta dos catéteres de hemodiálise tunelizada, ela deve ser posicionada dentro do ato direito quando são colocados com o paciente em decúbito dorsal. Conforme o paciente ele faz a transição para a posição vertical, né, vai subindo, o catéter tende a retrair cerca de 2 a 4 centímetros. Essa retração do catéter, ela é maior para a colocação do lado esquerdo. E a ponta dos catéteres femorais, né, seja eles tunelizados ou não, deve ser colocado na veia cava inferior. Coloquei uma imagem da radiografia de tórax pós-colocação de acesso para a gente não se esquecer que é fundamental esse registro, né? Antes de fazer uso do catéter, tanto para o nosso respaldo como para melhor confiança e segurança do paciente antes de iniciar qualquer procedimento. Válido tanto para o CDL, para o triplo número, como para o acesso do central. Agora, nós vamos falar um pouquinho, perdão, dos cuidados de rotina desse catéter, né? Eu coloquei essa parte principalmente pela questão da gente aprender muito com a enfermagem que tem que ser feito. Estratégias universais de cuidado, elas são utilizadas para a gente prevenir infecções, incluindo higiene das mãos e o uso de uma técnica asséptica de contato, sem contato. Para iniciar a hemodiálise, um agente desinfetante, seja, por exemplo, a clorexidina, ele deve ser utilizado para limpar os conectores desse catéter, como o pessoal da enfermagem brilhantemente faz aí. Após a conclusão da hemodiálise, o catéter ele é irrigado com uma solução salina para remover qualquer resíduo de sangue, né? E por fim, ele é frequentemente bloqueado com uma solução à base de heparina ou citrato. Geralmente a gente usa mais a heparina para prevenir a trombose. Ou algumas outras soluções em outros centros de diálise podem ser utilizadas também, dependendo de como funciona a rotina. Pode ser uma solução salina, outros tipos de agentes antitrombóticos, e tem alguns centros que fecham catéter até com agentes antimicrobianos, né? Os curativos, eles são trocados semanalmente, ou se estiverem desalojados, sujos, ou manchados com sangue, ou qualquer outro tipo de secreção, obviamente. Algumas pomadas também podem ser utilizadas, né, como pomadas antibióticas no local de saída ali. No caso que tem alguma secreção do catéter tunelizado ou algo desse tipo, né, na tentativa de tratamento mesmo. Agora a gente vai falar do melhor acesso em hemodiálise, que é a fístula arteriovenosa, né, e o enxerto também. Quais são os benefícios e as características do acesso arteriovenoso? Existem dois tipos de acesso vascular permanente disponíveis para hemodiálise, que são a fístula e o enxerto arteriovenoso. A fístula. Quais são os benefícios e as características do acesso arteriovenoso? Existem dois tipos de acesso vascular permanente disponíveis para hemodiálise, que são a fístula e o enxerto arteriovenoso. A fístula, geralmente, ela é preferida em relação ao enxerto. A fístula é uma conexão, né, entre uma artéria e uma veia nativas e, tipicamente, ela é construída numa anastomose termolateral veia-artéria. As fístulas mais comumente utilizadas são as realizadas pela anastomose da artéria braquial com a veia cefálica, que é a braquicefálica, ou pela anastomose da artéria radial com a veia cefálica, que é a fístula radiocefálica. Já os enxertos arteriovenosos, eles são construídos pela interposição do material do enxerto entre uma artéria e uma veia, como se fosse uma junção ali. Eles são tipicamente feitos de politetrafluoretileno expandido. E, geralmente, eles têm um diâmetro de 6 milímetros. Na verdade, pode variar entre 4 a 8 milímetros. Os enxertos também estão disponíveis como condutores do acesso, mas atualmente eles são menos utilizados. Os enxertos mais comuns, eles incluem um antebraço reto, que é da artéria radial para a veia cefálica. Tem também um antebraço em alça, que é da artéria braquial para a veia cefálica ou para braquial também. O braço reto, que é da artéria braquial
para veia axilar, e o braço sem alça, que é da artéria axilar para veia axilar. E quais são os requisitos, assim, né, para a gente fazer uso de uma fístula? O que uma fístula tem que ter para ela ser tida como um ótimo acesso venoso? Ela deve ser acessível, né, com o paciente em uma posição confortável. No antebraço, essa fístula arteriovenosa deve estar na superfície volar. Na parte superior do braço, ela deve estar na superfície anterior ou na lateral, pode estar também. Ela deve ser canulada de uma forma confiável e repetida. Deve estar entre 5 e 6 milímetros da superfície da pele. Um segmento reto entre 8 a 10 centímetros precisa estar disponível para canulação. E geralmente ela precisa ser adequada a ponto de suportar, né, a prescrição de hemodiálise, um fluxo sanguíneo ali que varia entre 500 e 700 ml por minuto. Como ela é o melhor acesso da hemodiálise, a gente precisa fazer toda uma avaliação e um planejamento desse acesso. Então, vai envolver desde uma avaliação física até o procedimento em si. Então, tem que ter um exame físico muito bem feito, né, com identificação adequada da anatomia para a criação da fístula. Lembrar sempre de avaliar o diâmetro da veia com ultrassom. E a gente tem que levar em consideração até o braço dominante, porque idealmente a fístula é feita no braço não dominante, para o paciente ter a mão dominante livre ali, né, para se envolver em atividades desejadas com mais facilidade, até mesmo na diálise também ter a mão livre auxilia. O momento da criação da fístula envolve encaminhamento para cirurgia, né, a avaliação cirúrgica, o agendamento dessa cirurgia, a maturação da fístula e ainda a possibilidade, que a gente sempre tem que pensar nisso, da necessidade de um procedimento salvador ali para poder garantir a usabilidade dessa fístula, que não é incomum. Cada um desses eventos ele leva tempo, né? E isso é tido como os obstáculos para ter uma fístula boa, uma fístula funcionante. Geralmente, o prazo mínimo de maturação da fístula ele é um mês, mas a gente tem que levar em consideração que algumas intercorrências podem acontecer. E como eu disse, às vezes uma intervenção é necessária para facilitar a maturação da fístula, principalmente naqueles pacientes que tenham pequenos vasos, né, abaixo dos limites aceitos para a criação do acesso. Então, um mês é o tempo mínimo, mas geralmente isso pode perdurar um pouco mais aí, cerca de 3 até 6 meses. Quanto à elaboração da fístula em si, atualmente a gente tem a abordagem cirúrgica aberta e a percutânea, né, que é a mais recente. Então, a gente tem que avaliar os tipos, né, de acordo com a localização anatômica. Como eu falei, pode ter radial cefálica, braquial basílica, femoral safena, femoral poplítea, né? Então, tudo isso. Até coloquei aqui a foto, né, da vascularização anatômica do braço para a gente se situar aí nesse local. Não é muito a nossa parte, mas para a gente entender. E o procedimento em si, ele envolve desde a anestesia até o segmento da fístula. Então, a anestesia ela pode ser geral, regional, pode ser local. A profilaxia antimicrobiana, ela vai ser feita no momento da criação ou no caso de uma revisão cirúrgica do acesso venoso, se precisar. A criação da fístula em si pode ser uma criação simples, direta, né? Pode ser por transposição venosa, pode ser por translocação venosa, varia muito. Envolve a anticoagulação procedural, né? Que diminui os riscos de falha precoce devido à trombose perioperatória, e o segmento até liberação do vascular para uso dessa fístula. Apesar dela ser o melhor acesso venoso, algumas complicações podem acontecer e nós devemos saber quais são. Sangramento, né, que ocorre devido a complicações hemorrágicas, às vezes erros ali na punção, mas são mais incomuns. Hipertensão venosa pode acontecer, é mais comumente relacionada à estenose de veia central, mas também pode ser causado por insuficiência valvar venosa. Isso resulta em uma elevação crônica, né, da pressão venosa ali na extremidade. Então, o paciente pode cursar com descoloração da pele, disfunção do acesso e até mesmo alterações isquêmicas importantes ali. A venografia, inclusive, ele é um exame que pode ser realizado nesses pacientes com suspeita de estenose central para evitar esse tipo de complicação, né? Já pensando numa possível hipertensão venosa.
O aneurisma ou pseudoaneurisma da fístula. O aneurisma, eles são áreas dilatadas, né, maior que 1,5 centímetro, meio de diâmetro ali, em regiões focais de um vaso sanguíneo que vai envolver todas as camadas da parede vascular. As etiologias mais comuns incluem o aumento da pressão venosa devido à estenose central, como eu acabei de citar, punções repetidas no mesmo local e imunossupressão também. Já o pseudoaneurisma, ele representa uma ruptura focal da parede do vaso, com um acúmulo de sangue para fora do vaso, só que isso é contido por um tecido fibroso. A etiologia mais comum do pseudoaneurisma são canulações repetidas ali na mesma área desse acesso. A canulação do aneurisma ela deve ser sempre evitada, e o modo de prevenção dessa complicação inclui a rotação dos locais de inserção da agulha. Inclusive, o Paulo até já me explicou sobre isso logo quando eu cheguei na hemodiálise, de tentar rotacionar o local de punção da fístula para evitar isso. Complicações dos dois: ruptura, infecção, sangramento, erosão da pele subjacente, dificuldade de canulação, né? Então, são complicações tanto do aneurisma como do pseudoaneurisma. Infecção. A incidência de infecção associada à fístula, ela geralmente é baixa quando comparada ao catéter, né? Inclusive, a próxima aula minha vai ser só de infecções relacionadas tanto ao catéter, principalmente ao catéter, mas infecções relacionadas a infecções de corrente sanguínea. Vamos resumir. O Staphylococcus aureus e o epidermite são os patógenos mais comuns nos quadros infecciosos, e os fatores de risco eles vão incluir aneurismas, pseudoaneurismas, hematomas, prurido intenso no local das agulhas ali, no uso da fístula, né? Usar a fístula ali como acesso venoso ou para injetar outras substâncias, e uma manipulação do acesso durante procedimentos cirúrgicos secundários também. Temos a neuropatia, né? Ocorre principalmente por disfunção do nervo mediano por deposição amiloide, levando à síndrome do túnel do carpo, ou por compressão do nervo, por extravasamento ali de sangue ou de fluido. Podemos ter insuficiência da fístula também, geralmente ocorre por disfunção, ou até mesmo insuficiência do acesso, né, devido a lesões vasculares estenóticas, que são complicações comuns das fístulas com o passar dos anos. Lembrar que nossos pacientes são policomórbidos, que eles sofrem de doença aterosclerótica, né, doença vascular, então isso não é incomum. E nós temos ainda a síndrome do roubo para acesso de diálise. Ocorre uma redução do fluxo sanguíneo para a extremidade distal, que é resultante do aumento do fluxo sanguíneo através do acesso arteriovenoso. Clinicamente, ela é marcada por sinais de isquemia de extremidade superior, né? Então, tem dor na mão, tem frieza, tem função sensorial e motora reduzida, e pode ocorrer em acessos tanto de alto como de baixo fluxo ali do volume sanguíneo. Tem outras complicações também, que eu vou só citar, que podem acontecer, como roubo coronário, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, além de outros edemas, como, por exemplo, de parede torácica ou de mama, quando tem trombose ou estenose de veia central. Mas esses são mais incomuns. E também não posso deixar de citar a malignidade. Por exemplo, o desenvolvimento de angiosarcoma relacionado à fístula. É muito incomum, a literatura traz que é um caso a cada 300, mas a gente não pode deixar de lembrar. E também eu trouxe um pouquinho do cateter de diálise peritoneal, né? Nos casos dos pacientes que são falência de acesso vascular, que não tem como botar o cateter de diálise temporário, nem o perniquete, nem fazer a fístula, nem um enxerto arteriovenoso. A diálise peritoneal, ela acaba sendo uma alternativa, né? Então, assim, quando a gente for pensar na diálise peritoneal, sempre fazer uma avaliação clínica muito bem feita, uma anamnese bem elaborada, com exame físico detalhado, para planejar a colocação desse catéter de diálise peritoneal. Sempre levar em consideração a posição preferida do paciente para dormir e a lateralidade, que são detalhes que fazem a diferença nesse caso. O catéter ele deve ser inserido contralateralmente à posição preferida para dormir, né? E preferencialmente no lado dominante do paciente, né? No que tange lateralidade, para poder facilitar o acesso a esse dispositivo. Sempre lembrar das práticas de banho também. Se o paciente toma banho de banheira, o local de saída do catéter ele deve ficar um pouco mais na parte superior do abdômen ou no tórax, né? Para evitar a submersão. E se for banho de chuveiro, na parte inferior do abdômen. Lembrar do histórico de constipação, que nesse caso é importante. Então, a gente tem que verificar a constipação para ver se vai ser necessário usar laxantes para
prevenir o mau funcionamento do catéter antes, né, e após a inserção. Então, o paciente ele não pode ficar constipado. E fazer um exame físico focado ali, principalmente na questão abdominal, né? Porque alguns fatores podem complicar a colocação do catéter de diálise peritoneal, do TENCOF. A infecção de pele, ostomia, uma sonda de alimentação, um catéter suprapúbico, uma hérnia abdominal ou inguinal, cicatrizes abdominais, né? Pele ou voltas, ou dobras abdominais importantes. A gente está até com um caso na enfermaria de uma paciente que é um caso de dificuldade de acesso, é praticamente falência de acesso, vai iniciar a diálise peritoneal e está tendo que aguardar a inserção do catéter no momento, porque ela fez uma gastrostomia há menos de um mês, então vai ser um fator complicador, né? Assim como esses outros que eu acabei de citar. Quanto à seleção desse catéter, que até botei uma imagem com a bolsinha, a seleção do catéter. Todos os catéteres de diálise peritoneal atualmente eles são de silicone. Anteriormente, a gente tinha, né, os catéteres de poliuretano, mas eles não são mais utilizados porque eles desenvolviam múltiplas fraturas de estresse quando tinha exposição a antibióticos à base de etanol ou polietileno glicol. Então, atualmente, todos são de silicone. Os mais utilizados, inclusive, são de duplo manguito, sendo que o segmento subcutâneo ele pode ser reto ou em pescoço de cisne, e o segmento intraperitoneal pode ser reto ou com a ponta espiralada. Aí eu até botei aí uma exemplificação, né? O que tem o pescoço de cisne é esse mais redondinho na ponta e o reto, geralmente ele é reto. Aí o cateter mais utilizado é o do tipo A, que tem o segmento subcutâneo mais reto com a ponta espiralada, né? E a maioria dos catéteres também possui uma tira radiopaca longitudinal, né? Ali ao longo do seu trajeto, para a gente permitir a visualização radiográfica. Então, isso ajuda a evitar torções ou dobras do cateter durante a inserção e a tunelização também. Caminhando para o fim, né? Não menos importante, os cuidados após a colocação do catéter, que aqui a gente destaca de novo o papel do pessoal da enfermagem. Lembrar da troca de curativo, que deve ser feita semanalmente pelos enfermeiros, até que o paciente tenha noção, né? Iniciar a diálise e consiga fazer ele mesmo. Lavagem do catéter é muito importante. A gente faz uma lavagem com 500 ml de solução salina na cavidade peritoneal, até que a drenagem seja de um efluente límpido, né, transparente. Deve haver um fluxo de entrada e de saída totalmente desimpedidos. Essa lavagem ela tem que ser realizada nas primeiras 24 horas após a inserção e continuamente todos os dias até que o efluente, que esse fluido, né, esteja totalmente translúcido ali. Se o catéter ele não for utilizado no primeiro mês e não estiver claro exatamente quando o paciente iniciará a diálise peritoneal, a lavagem ela pode ser até convertida para intervalos maiores, né? 2 até 4 semanas. E lembrar de sempre ressaltar com os pacientes as suas restrições a partir do momento da implantação do TENCOF. Então, para garantir a cicatrização ideal, né, da ferida cirúrgica, geralmente a gente não aconselha tomar banho de banheira ou nadar por um período mínimo de 2 a 4 semanas. E não fazer exercícios físicos extenuantes também durante 4 semanas após a colocação desse catéter. Se não tiver como, né, se o paciente insistir muito ou tiver tá relacionado ao trabalho dele ou algo desse tipo, sempre que for nadar, colocar uma bandagem oclusiva ou uma bolsa de osteotomia. Coloquei essa imagem aí, em que o meu mouse está com problema, a gente clica em um lugar e vai para outro. Coloquei essa imagem aí que mostra os tipos de inserção diferente aí do catéter, né? Tem uma que é via external e a outra é via abdominal clássica mesmo. São as mais registradas. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Peço Brenda. desculpas pelo mouse, porque hoje ele tá péssimo. Imagino, não, deu tudo certo. Foi muito bom. Deixa eu só parar a gravação para não ficar muito extensa.